Eu aprendi essa frase num texto do Marx, Ich Rhodes, Ich Salta. Marx era muito erudito. Você que tinha dúvida se o Karnal era comunista? O Karnal leu até Marx. E falou que ele era muito culto. Assistiu a um documentário do processo de escrita de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele faz o caminho inverso daquele do Churchill, né? Que aos 20 anos você é comunista, e se você continua aos 40, então você é um tolo. A melhor do Churchill, não sei se nós já estamos gravando sobre fanatismo. Pode. É o episódio do tema. Ele diz a Roosevelt que ele gosta de pintar, mas gosta também de coletar cadernos com piadas sobre ele. Ele diz a Stalin, eu já tenho 3. Stalin diz, eu também já tenho 3 campos de concentração com piadas sobre... Tá que pariu, não é mais de esquerda. Olha, em 5 minutos. Em 5 minutos mostrou que é um reacionário que desaprova. Mostrou que é o centrão, na verdade, centrão, né? Estamos começando mais um Platitudes. Com Leandro Fanático. E Gabriela Prioli. Distanciada, serena. Pensamento crítico apurado. Vamos começar com o Pitaco? Vamos pitaquear. A gente reacendeu a chama do Pitaco no seu BO e agora a gente está fanático por isso. Por Pitaco. Eu não perco um episódio. Já assisti alguns 3 vezes. Nossa. Até aí, pois é, nem eu gosto tanto. Até aí, tudo bem, admiração. O problema é o resto. Semana passada, um colega de trabalho disse que achava o programa superficial. Eu passei 40 minutos destruindo o cara na frente da equipe, citando o episódio, minuto e frase. Ele pediu desculpas. Eu me senti ótimo por 2 dias, depois bateu a ficha. Eu defendi vocês com uma raiva que eu nunca senti defendendo a mim mesmo. Eu já briguei em grupo de família por conta de uma frase do Karnal tirada de contexto. Já respondi mais de 100 comentários odiosos sobre a Prioli. Mentira, não existem 100 comentários odiosos Talvez sobre seja mim. assim com S, tenha sido mal interpretado. De madrugada, no perfil de gente que eu nem conheço. Vocês não sabem que eu existo e eu já perdi amizade por vocês. O mais irônico... Foi num episódio de vocês que eu ouvi que o fanático nunca se reconhece. Aí eu me olhei. Mas os nossos fanáticos são uma gracinha, vai. Você não acha? Eu acho que a ideia de fanatismo como exclusão do livre-arbítrio e da capacidade crítica é sempre ruim. Ter paixões, eu acho interessante. Eu diria, de acordo com Goethe, que são afinidades eletivas. Ou seja, a minha capacidade de identificar coisas que eu defendo. Mas eu acho que a melhor defesa seria, apontando os defeitos meus e da Prioli e do programa, você continuar gostando. Isto é que é uma boa convivência. A gente é perfeito, a gente só diz coisas maravilhosas? Quase. Obviamente não. Mas você pode desenvolver essa capacidade crítica e ao mesmo tempo continuar gostando. Parece que nós só temos espaço para admiração cega ou para o ataque furioso. Não, normal. Alguns dos restaurantes que eu mais gosto em São Paulo já tive experiências ruins. Algumas das lojas que eu mais compro já tive experiências ruins. Eu abandonei? Não, entendi que aquilo era uma questão de momento. Este tipo de devoção, ela é mais sábia do que a devoção acima de qualquer preço ou de qualquer evidência. Eu vou defender. Defenda. É que aqui ele não diz que a devoção dele está acima de qualquer coisa. Talvez ele tenha se passado no entusiasmo. Mas o colega de trabalho dele, quando diz que acha o programa superficial, ele tem o direito de achar o programa superficial? Sim. O programa pode ser superficial para ele, que é uma pessoa cultíssima, imagino que não, mas pode, se ele fosse essa pessoa. E você pode defender. O que penso é que nessa sua defesa do Platitudes e da gente, precisa haver espaço para compreender o direito do outro de ter uma opinião diferente da sua. Você pode argumentar em sentido diverso, você pode até tentar convencê-lo, o que às vezes é pouquíssimo produtivo, e se você tiver emocionalmente muito afetado, vai ser mais difícil de você conseguir, porque aí você não vai conseguir criar uma ponte com o seu interlocutor para de fato conduzi-lo no sentido daquilo que você deseja, que é alterar a opinião dele. Então, eu acho que você, enfim, gosta da gente, acha, talvez você ache que a gente tem defeitos, embora eu sei, é difícil encontrar difícil na gente, defeito na gente. Humildade, não. Talvez, né? Não, a gente tem um monte de defeitos, mas talvez você goste da gente a despeito disso, ou também por isso, porque você se identifica com a gente também aí nessas falhas ou faltas,
Mas eu diria para você, por favor, me defenda nos comentários odiosos. Muitas vezes eles são injustos e desconfortáveis, mas não precisa ficar de madrugada, não precisa romper relações, só se a pessoa for chata. Pode se afetar menos, entendeu? E permitir que as pessoas existam com o mesmo grau de liberdade que você. Tá tudo certo, nem todo mundo precisa gostar da gente. A gente é bem sucedido e tal, com esse pessoal que odeia, eles mudam um pouco a nossa vida, né, Carnal? Eu tenho autores de eleição, tem autores que eu amo. Eu devo muito na minha formação a maneira de pensar poeticamente de Virgílio. E quando eu digo às pessoas que, como eu, amam Virgílio e a Eneida, eu digo, mesmo Virgílio comete um cacófato. Tem um verso de Virgílio que ele fala do acampamento de Esparta e diz Dorica castra. Isso é um cacófato. Caca em latim é defecar. Dorica castra, ou seja, quartel dos dóricos, é ruim. Camões, que eu amo de paixão, Camões escreve no soneto: alma minha gentil que te partiste, alma minha. Só que dá maminha. Dá uma peça de carne ou uma pequena mama. Isso é Camões. Alma amada. Alma amada. Camões não tem uma, mas alma minha. Então, esses cacófatos são erros. Para dizer, eu continuo achando Camões maravilhoso, Virgílio inimitável de tão bom, Shakespeare maravilhoso, e Shakespeare tem os defeitos do século XVI, o antijudaísmo, a misoginia, a antidemocracia. Esse é Shakespeare, é um homem do século XVI para o XVII. Então, o que é o fanático? É aquele que, essa palavra tem origem religiosa, é o que entra no templo, fanteos, né? Profano é o que está fora do templo, e o fanteos, eu entro no templo e sou tomado pela divindade. O fanático é tomado por um espírito que não permite que ele julgue de forma objetiva e direta isso. Ou seja, que ele possa observar que há defeitos naquilo que ele está vendo. E isto é ruim, isto lhe torna uma pessoa pior, isso lhe torna uma pessoa que não tem julgamento. Então, o fanatismo é um defeito de análise, é um defeito de eleição de objeto, e é um defeito de imaginar que algo não possa ser criticado. O poder, por exemplo, é algo que sempre possa ser candidato. Você vota em A, gosta do candidato A, perfeito, gente. Se ele não for um criminoso, nem defender crime é o seu direito. Mas ele pode ser criticado sempre. Eu não conheço um político ou partido brasileiro que não tenha defeitos graves e sistemáticos. Então, é muito importante manter sempre o senso crítico sobre sua religião, sobre seus candidatos, sobre suas músicas e assim por diante. Se você não consegue isso, você não ama aquele objeto, você ama o seu Narciso, que identificou naquele objeto algo extraordinário. Trouxe um livro. Você ótimo. conhece esse When Prophecy Fails? As profecias falham, social e psicológico de estudo, moderno grupo que prediz a destruição do mundo, ou seja, sobre fins de mundo, né? Espera aí que eu vou contar para vocês. Então, esses autores aqui, o Leon Festinger, Henry Ricken e Stanley Shatter, o que eles fizeram? Eles se inseriram numa seita em 1954. Uma dona de casa de Chicago, Dorothy Martin, descobriram o nome dela, mas no livro ela tem um outro nome para preservar a identidade. Ela dizia que ela recebia mensagens por escrita de seres extraterrestres do planeta Clarion. As mensagens avisavam o quê? Que uma grande enchente destruiria boa parte da América do Norte, dos Estados Unidos, em 21 de dezembro de 1954. Mas os fiéis seriam resgatados por discos voadores antes da catástrofe. O Festinger viu ali uma oportunidade de testar a teoria da dissonância cognitiva. O que é a teoria da dissonância cognitiva? É o fenômeno que explica o fato de que quando você tem uma crença, você acredita em alguma coisa e é confrontado com fatos que desafiam essa crença, você prefere desacreditar os fatos do que revisar a crença. Então, isso é dissonância cognitiva. Você afasta os fatos e fica com a sua crença. Por muitas razões a gente vai falar ao longo do episódio. Para ver o que aconteceria em tempo real. Eles se infiltraram no grupo e aí o que eles perceberam, tá? Que quando o custo para se desvincular daquela crença é muito grande, as pessoas permanecem com a crença. Eles investiram tão pesado
naquele compromisso com a seita, um compromisso público, um compromisso irreversível. E aí o que aconteceu? Na noite de 20 para 21 de dezembro de 54, o grupo se reuniu na casa da mulher lá, esperando o disco voador que os resgataria à meia-noite. Eles precisaram remover zíperes e metais das roupas, porque isso era instrução dos alienígenas, então eles fizeram tudo isso. Meia-noite chegou e... Nada. As horas seguintes foram de silêncio e choro. E aí, às 4h45 da manhã, o que aconteceu? Ela recebeu uma nova mensagem. Aquele pequeno grupo havia emitido tanta luz que Deus desistiu de destruir o mundo. Então, eles tinham salvado o planeta. O que eles constataram, portanto, é que, diante do ridículo, do eventual ridículo, do custo de abandonar, eles, na verdade, se tornaram ainda mais adeptos daquela ideologia. E eles começaram a fazer proselitismo e se identificar diante da imprensa, que era uma coisa que eles não faziam. Mas só se agravou o vínculo das pessoas que estavam ali presentes. Os outros que estavam à distância, não. Tenderam a se desvincular do grupo. Então, esse suporte social, eles também constataram que é uma condição necessária para a fé sobreviver. E que, então, ele listou 5 condições para o efeito que ele observou. Crença sincera, com implicações práticas, compromisso com ações difíceis de desfazer, crença específica e refutável pelos fatos, refutação inegável e apoio social após a falha. Nossa, é terrível, né? Porque neste caso não é tão dramático. O grupo recebeu uma nova mensagem divina e se confirmou naquele processo. Eu acho que é dramático, você não vai se lembrar, porque isso é da minha juventude, que é o caso do pastor Chintones na Guiana, que levou à morte, acho que mais de 900 pessoas, porque espalharam veneno pelo grupo e as crianças foram envenenadas. Quando não tem escolha, quando vira um genocídio, também tem um grupo no Texas que resistiu ao assédio da polícia e assim por diante. Quando é um grupo que acha que profetizou o fim do mundo, salvou o mundo, eu sempre acho que existem crenças mágicas simpáticas. Por exemplo, a Terra é plana. Eu acho simpático. E o documentário sobre a Terra plana no Netflix mostra justamente essa não desvinculação da crença, quem quiser assistir. Eu acho interessante. Eu me preocupo com aquelas que representam risco, como, por exemplo, antivacinas. Sim. Isso me preocupa mais. Agora, a Terra é plana, a Terra está sustentada por 4 elefantes que nadam no dorso de uma tartaruga gigante, como os hindus já falaram. Acho bonito, acho poético. Fofo. É tão mais bonito a Terra com os elefantes. Tudo acontece por um motivo. Exatamente, acho super bonito. Agora, vejam aqui esse levantamento que foi feito. Para ter fanatismo, eu tenho que ter fusão identitária. Ou seja, eu tenho que abrir mão da minha individualidade, considerar aquele grupo meu. E quando é que eu tenho esses sintomas? Por exemplo, quando os que vão para a linha de frente lutar na Líbia, aqui em 2011, eles dizem que os membros da milícia são superiores à família. Eu me fundi com identidade no novo grupo. É muito fácil abandonar uma identidade familiar, especialmente problemática, né? Outro dado importante, né? Não existe ódio com fanático, é sempre amor ao grupo, amor ao Brasil, amor ao verdadeiro patriotismo, amor à causa que mais importa. A gente não odeia ninguém, a gente ama o Brasil. Como discurso, né? Como discurso. Porque uma forma de unir é sempre no ódio ao outro. Exatamente, mas esse ódio tem que aparecer como eu não odeio o outro grupo, apenas eu acho que eles roubam e eu quero um Brasil honesto. Na verdade, acho que eles nos ameaçam, né? E ameaçam aqueles a quem eu amo. Exatamente. Eu amo minha família e eu defendo a família brasileira. Não é que eu odeie quem seja gay, é que eu amo a família heteronormativa. Então eu tenho que destruir com ódio aqueles que querem me destruir. E o mais interessante, o sinal de alerta é quando o grupo vira família, o eu vira nós, nos atacaram, e a discordância vira ameaça de extinção. Querem acabar com a gente. Quem atinge esses patamares está no grau do fanatismo. Nós. Estão nos perseguindo.
estão nos perseguindo. Os homens brancos heterossexuais são alvos de ataque de grupos críticos, querem extinguir o homem branco heterossexual. Como é perceptível quando você anda na rua, você é branco, você é hétero, eles estão atacando a todos. Vai entrar no shopping, olha um branco, olha um heterossexual, como eles atacam, porque na crença cristão, católico, né? Eu ouvi isso essa semana, né? Nós católicos estamos sendo atacados de todo lado. Porque eles pegam uma notícia de perseguição, por exemplo, na Nigéria, onde há choques com grupos cristãos, transportam para o Iguatemi e aí eles criam isso. Quando eu abandono laços familiares e identifico com isso que há um novo grupo, seja ele religioso, político, etc., é grave. Isso vale para a esquerda e para a direita. Qualquer grupo pode chegar ao fanático, para qualquer religião, inclusive. O fanático abre mão da individualidade, das ligações familiares e usa o discurso da exclusão e do ataque. Isso é fundamental. Não existe fanático que não esteja sob ataque. Profecias de fim do mundo que a Gabriela trouxe nesse livro são muito frequentes, às vezes terminam em tragédia. Houve um grupo na Califórnia, gente, que vinha vindo um cometa e só sobreviveria quem usasse tênis da Nike, porque tinha o símbolo do cometa. E este grupo seria o grupo sobrevivente nesse grande cataclisma, nesse grande... É muito fácil ridicularizar o fanático, porque ele é um tipo ridículo, mas é um pouco mais grave do que isso, porque está atingindo mais gente do que um grupo de fanáticos. De novo, comparação histórica. Se os nazistas fossem apenas um bando de psicopatas com deficiências de autoestima e que querem transportar para o ódio aos judeus ou a outros grupos seus problemas, isso seria mais tranquilo do que entender como um discurso que acabou atingindo uma nação inteira, nação que tinha maior quantidade de doutores por 100 mil habitantes de toda a Europa e mais alfabetizados que seus vizinhos Polônia e França. Então isso é grave, é muito grave. O fanatismo é contagioso e ele é seguro e ele é exato, né? Porque ele dá certezas. Você foi falando dessa coisa da perseguição a esses grupos que na verdade não são perseguidos, e tem um livro que chama Political Tribe, da Amy Chua, que fala sobre como as questões econômicas deram lugar a essas políticas de reconhecimento desses grupos que se veem como atacados e que percebem esse sentimento de exclusão, e como isso é um motor poderoso do tribalismo. Então é um livro legal para pensar essa questão política entre muitos outros. Mas aí você mencionou o nazismo, e quando eu comecei a pensar no fanatismo, eu tenho uma compreensão que eu já falei para você muitas vezes, que é sobre como os indivíduos ficam perdidos naquilo que se refere à construção da identidade quando a gente vai perdendo os espaços de formação de vínculo e de construção do eu. E isso não é, obviamente, uma construção teórica minha. Então eu fui pensar no Medo à Liberdade, do Fromm, ou nas origens do totalitarismo, da Hannah Arendt, que a gente leu a biografia no Clube do Livro. Mas sobre essa passagem, esse desenvolvimento das sociedades que tira do indivíduo esses espaços de certeza. Então, de uma existência que tem lugar, que tem características próprias. Você não pensa muito sobre como você deve ser, para onde você deve ir, o que você deve fazer. E esse espaço de liberdade mais limitado, e vejam, eu sou uma defensora da liberdade ampla, mas esse espaço de liberdade limitado, ele traz conforto. A liberdade ativa, né, se a gente for pensar, é uma dificuldade porque ela te responsabiliza. Então ela pressupõe maturidade. Eu preciso pressupor agência sobre a minha existência. E quando eu acredito que sou agente da minha vida, um agente no mundo, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, pela tomada de decisão. E lidar com a culpa é minha, a responsabilidade é minha, é muito difícil. Por isso existe uma tendência para a gente buscar antídotos para esse sentimento de vertigem que o descolamento desses espaços fixos, a partir da evolução do mundo e da maneira como a gente se relaciona, causa. E aí a gente vai buscar o líder autoritário, ou a gente vai se impor sobre minorias, ou a gente se isola completamente e aí se torna muito mais suscetível a essas ideologias totalizantes
que são espaços do exercício do fanatismo. E tem uma mulher, né? Norina Hertz, que escreveu um livro, The Lonely Century, How Isolation Imperils Our Future, dizendo exatamente isso, que como nós temos uma epidemia da solidão, coisa que a gente já citou muitas vezes nas lives, nas Noites do Saber, no Clube do Livro, aqui no podcast, a gente vai criar um espaço muito positivo para a proliferação de fanatismos e do desejo por políticos autoritários, porque a gente sente esse descolamento completo dos espaços que dão sentido para a nossa existência e nos permitem construir identidade. Então, quando a gente vai pensar na crise do modelo de democracia liberal, a gente precisa necessariamente falar de solidão, a gente precisa necessariamente falar de segurança pública para que a gente tenha espaços de convívio cívico, a gente precisa necessariamente falar de redes sociais e pensar em como a mediação pela tecnologia tem nos retirado do diálogo com os nossos iguais e da convivência, ainda que estejamos juntos, estamos sempre isolados. Então, tudo isso tem relação. Por isso que eu gosto tanto de, quando a gente vai abordar os assuntos, ampliar a lente, sabe? E um pouco mais para trás, porque às vezes a gente acha que o fenômeno é isso, o fenômeno da pessoa completamente radicalizada, que está xingando todo mundo que vota em outro candidato na rede social, é algo simples, quando na verdade tem uma realidade muito mais complexa por trás, né, cara? E no fundo, essas pessoas estão buscando traços de pertencimento. Sim. E o traço de pertencimento, como nós debatemos muito em um livro do clube sobre a mente moralista, o traço de pertencimento supera o debate da verdade. Então, eu quero mais confiar no meu grupo do que confiar, por exemplo, na ciência ou no senso crítico. Então, não me importa que a Organização Mundial de Saúde diga que a vacina funciona, porque a minha tia de Piracicaba fez uma vacina e ficou doente. Então, a minha tia derruba dezenas de milhares de estudos e de médicos no mundo inteiro, porque minha tia eu conheço. E este chefe da Organização Mundial de Saúde... Este eu não conheço. Pertencimento, solidão, que a Gabriela identificou aqui, também ela é muito forte, especialmente nesse mundo de hiperconexão e poucas relações reais. Propósito, defesa de propósito, você sabe o que quer, onde quer. Pertencimentos num mundo de esvaziamentos pós-colapso das grandes utopias modernas, né? E eu digo colapso, a ideia de uma Pax Americana que surgiu na época Clinton, colapso do sistema do socialismo histórico, ou seja, socialismo real a partir da queda do Muro de Berlim, esses colapsos de grandes sistemas explicativos e que sustentavam ideais, hoje é um mundo bem mais vazio, bem mais cético. E o que eu coloco no lugar? Quem me prometa a redenção. E aí um grupo desses promete a redenção. Eu vi, comemorando os 250 anos da independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho de 2026, eu vi um grupo de supremacistas brancos marchando nos Estados Unidos. Gente, a Guerra Civil terminou há mais de 150 anos. A Ku Klux Klan já foi diminuída bastante, já há leis, já há uma educação e há um grupo de homens desfilando pela supremacia da raça branca. Inicialmente você sente apenas raiva ou nojo desse grupo. Você pensa, o que leva um homem a desfilar nesse grupo? Quais são as dores que ele está carregando para aquele discurso de ódio e de fanatismo político? Então, essa figura que não consegue estabelecer senso crítico. Eu tive um conhecido que foi meu aluno na Casa do Saber, e este senhor de mais idade esteve na China início dos anos 70, ainda antes da morte de Mao Tse-tung, e ele encontrou com alguns jovens da Guarda Vermelha. E ele tentava descrever como funcionava lá do outro lado, não na extrema-direita dos Estados Unidos supremacista, mas na extrema-esquerda da Revolução Cultural Chinesa a partir de 1966, já em retrocesso naquele início dos anos 70, mas como funciona aquela cabeça que, tendo matado milhões de pessoas, continuava achando que o problema é que não tinha sido dura o suficiente, não tinha sido exigente o suficiente, tinha que matar mais gente para emergir uma nova sociedade. Como é que alguém se torna avesso ao real?
essa disfunção absoluta que a Gabriela identificou, né? Eu vejo e o que eu vejo contraria o que eu penso, mas eu vou transformar em argumento favorável ao que eu penso. Realmente, isso é o que eu estou vendo nas redes sociais, estamos em campanha eleitoral, a pessoa faz uma pergunta assim, você não acha esse candidato corrupto? Aí o outro, corrupto é o seu. Aí nós entramos num jogo de antiga quinta série, de que você é o mais bobo do parquinho. Karnal, você falou dos antivacina, eu lembrei de uma pesquisa que está aqui, ó, do impacto da desconfiança. A gente fez um episódio sobre mentira, esse vai depois? Não sei. Se não for, se não tá depois, tá antes. Mas eles fizeram um experimento falando se a desconfiança em relação a uma fonte é capaz de distorcer a percepção da realidade. E aí, quando você fala em vacina, a gente tem que pensar em grandes instituições, né? Porque a gente está falando de, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, a gente está falando de grandes laboratórios, grandes instituições... Anvisa, grandes órgãos reguladores e instituições de pesquisa, ciência, universidade, por aí vai. E aí, no primeiro experimento, eles pediram a participantes que avaliassem afirmações obviamente verdadeiras, como o sol é amarelo e um camelo é maior que um cão, com 100% de concordância no grupo de controle. Quando as mesmas afirmações foram atribuídas a uma grande empresa ou a um partido político, os participantes começaram a questionar até essas verdades elementares. Tipo, não, mas o sol tem alguns pontos laranjas. Não é bem assim. Mas se a gente estiver falando de um camelo bebê e um cachorro de grande porte, aí a relação muda. Então, a desconfiança em relação à fonte do dado foi tão profunda que as pessoas não concordam com coisas obviamente verdadeiras. Olha que loucura. E aí a gente pensa no movimento antivacina a partir disso, da crise das grandes instituições. E vou dizer uma coisa aqui. A crise das grandes instituições representativas, no caso da política, ou de grandes empresas, a partir do seu compromisso com as populações onde elas estabelecem, com o público consumidor, com normas de proteção ambiental e tudo mais, isso é também uma responsabilidade de um histórico que a gente observa. Então não dá para dizer que os escândalos de corrupção na política brasileira, ou a forma como a política brasileira tem sido conduzida, não gere uma desconfiança na população que é razoável. Não dá para dizer que o distanciamento dos políticos, do discurso político e da prática política, da vida das pessoas comuns, não vai ter um efeito de desconfiança que tem uma origem conhecida que a gente precisa pensar. Ou mesmo de que o discurso ideológico de alguns grupos não esteja completamente distanciado do grupo que eles supostamente representam. Então, existe muito do pensamento progressista e com uma visão social que se afastou das pessoas que são beneficiadas, por exemplo, por programas sociais. E aí, quando organizações religiosas entram nesses contextos de vulnerabilidade e essas pessoas começam a, fanáticas ou não, decidir e se relacionar e formar a sua identidade a partir desse convívio, esse grupo na elite vai dizer, que absurdo, essas pessoas não têm capacidade cognitiva para se afastar, por exemplo, do espaço de fanatismo, que é mais ou menos, e aí pensando na ciência, o fato de que a ciência muitas vezes fica encastelada, como a gente já repetiu em inúmeras oportunidades, e abre espaço para os divulgadores da pseudociência. Já vi que alguns pesquisadores têm pedido para a gente trocar, porque pseudociência também é um termo inacessível para dizer falsa ciência. Então, em vez de criticar, por exemplo, o trabalho de divulgadores científicos nos meios de comunicação de massa, por que a gente não dá respaldo, incentiva, capacita os comunicadores, os divulgadores científicos para que falem sobre ciência no dialeto da população de uma maneira compreensível, para que essa população seja incluída no discurso de maneira compreensível e não esteja tão vulnerável ao discurso anti-vacina, por exemplo. Tem uma passagem do Rubem Alves no Religião e Repressão que ele questiona se a gente estuda uma população e esse nosso estudo se desenvolve numa linguagem que essa população estudada não consegue assimilar, o que a gente está fazendo se não instrumentalizando essas pessoas? Eu acho que dá para fazer um paralelo com isso que a gente está falando.
E eu acho interessante isso que você foi falando, foi modificando e pensando em muitos caminhos, não? Quem faz divulgação científica, quem faz divulgação filosófica, quem faz divulgação histórica no Brasil será profundamente atacado pelos membros da academia, especialmente se fizer sucesso. Se lançar um best-seller, então, assim, enquanto que nos Estados Unidos isso é uma função especializada, inclusive do jornalismo americano, com jornalistas formados em áreas científicas além do jornalismo, aqui nós só aceitamos o conhecimento acadêmico, fechado numa linguagem hermética. Reserva de mercado. E absolutamente fechado. Se você fez sucesso, você não é confiável. E o que está faltando no Brasil é que esse espaço seja ocupado por pessoas sérias, que vão explicar de forma, por exemplo, tranquila para quem, como eu, não tem formação em biologia, o que é uma vacina feita com RNA e não uma vacina feita com vírus amortecido ou com quaisquer outros métodos que dos mais de 200 anos formam as vacinas. O que é uma vacina feita com RNA? Como as vacinas hoje, que não são 100% eficazes, como a da gripe não é 100% eficaz, você faz a vacina e surgem vírus novos ou mutações e esses continuam nos atacando, mesmo assim elas melhoram sua grade imunológica. Como explicar a melhoria da grade imunológica para uma população que quer saber só se funciona ou não? Como é que eu fiz vacina de gripe e eu ainda assim fiquei gripado? É verdade, nenhuma vacina da gripe é 100% eficaz, mas ela vai aumentando sua malha imunológica, vai aumentando sua grade imunológica. Como é que eu explico isso para a grande população? Como é que eu explico que políticas, por exemplo, de juros favoráveis, podem ser para Minha Casa Minha Vida, mas pode ser do BNDES para grandes empresas, e que o critério que eu sou contra o Estado fazer isso, ok, mas você é contra quando o Estado favorece a indústria automobilística e é a favor quando o Estado favorece Minha Casa Minha Vida, ou o contrário, ou seja, busca da contradição. O que faz o fanatismo diminuir é o estudo contraditório, mais de um livro, mais de uma fonte, e ficar buscando isso. Só que o mais fácil é ler uma só fonte. Mais fácil é isso. Eu já tive o desprazer de debater com pessoas que não estão aptas à mudança. O que seria isso? A pessoa é passional, usa fígado, ela eleva a voz e não contesta dados. A frase famosa da Gabriela em um debate também famoso. Qual a fonte? Eu aceito você contrariar, mas qual a fonte? Então, de onde você está tirando isto? Qual é a origem do seu pensamento? E a pessoa, ao invés de reconhecer que é pura intuição, convencimento e doxa, ou seja, opinião, ela vai aumentar sua raiva, vai aumentar para isso. Eu tenho que discutir a fonte, a metodologia, para saber que a verdade não é minha, mas também não é sua. E ela pode melhorar dialeticamente com esse debate. O fanático detesta o debate, ele quer só o enfrentamento e a lacração. Quando eu só quero a lacração, eu sou um fanático, porque eu estou preocupado apenas com a minha convicção prévia daquilo. E é difícil, gente. É muito difícil, né? E eu já tive debates até sobre a possibilidade da Arca de Noé, né? E eu pergunto assim, nas medidas dadas pela Bíblia, as medidas são muito precisas. Cabem todos os milhões de espécies, né, dentro. Como é que os carnívoros sobrevivem meses sem alimento? E ao saírem, como sobrevivem muitos outros meses, até que aqueles casais se multipliquem? Como você explica isso? Né? E a pessoa, não, está na Bíblia. Então, me explica onde está na Bíblia, como é que um leão vai sobreviver 90 dias, ou 2 anos, ou 6 anos, até que todas as gazelas do mundo se multipliquem e possa ter segurança como base alimentar, né? Para mim, o debate pode existir, mas por que as pessoas se apegam ao que não é defensável, ao invés de me dizerem o que eu aceitaria? Isso é uma metáfora literária para dizer que Deus preservou a criação, preservou os homens e os animais na criação e assim por diante. Eu paro de discutir como é que o koala nadou dezenas de milhares de quilômetros da Austrália.
até o Monte Ararat, na Turquia, né? Como é que eu faço isso? É bastante complicado, porque não tem discussão, né? Não tem discussão. E é tão bom conversar com um religioso, ou com um ateu, ou com um agnóstico, que queiram ouvir argumentos e não apenas opiniões. Em vez de se opor a quem divulga a ciência ou qualquer outro tipo de conhecimento de maneira acessível, a academia deveria incentivar e ficar feliz se essas pessoas fizerem sucesso, porque isso significa que elas estão chegando a mais gente. E o importante é pensar que o espaço será ocupado. Eu falo sempre isso para os meus alunos e alunas. Se você acha que você tem alguma coisa para dizer, se você constrói o seu posicionamento, o seu serviço, a sua contribuição para o mundo de maneira honesta, de maneira dedicada, de maneira comprometida, se coloque no mundo. Porque o espaço, o poder não admite vácuo, né? O espaço não ficará vazio, alguém vai ocupar. E enquanto a gente não se colocar e ocupar os espaços de fala, de difusão de informação, esse espaço será ocupado pelo pilantra. Pela pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso com a verdade e que só quer manipular os outros para o seu benefício próprio. E sobre a lacração, a gente vive um momento muito delicado, que é de uma disputa fanática dos dois lados, com uma minoria dos dois lados, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso, porque a gente tem um grupo no meio desengajado, mas a gente tende a prestar mais atenção nesses dois opostos. E a pressão que os lacradores exercem, inclusive sobre o seu próprio grupo, é uma pressão, por exemplo, do cancelamento. Porque se o que a gente mais quer é pertencer, a possibilidade desse cancelamento, dessa exclusão, ainda que simbólica, com efeitos práticos para algumas pessoas, né, mesmo que seja no espaço digital, amedronta demais. E aí, eu sempre falo que quando a gente faz uma crítica, quando a gente aponta um erro, quando a gente aponta uma falha, é muito importante a gente observar qual é o nosso objetivo com aquilo. Se o que a gente quer é que a pessoa evolua e o mundo melhore, ou se o que a gente quer é só de maneira vaidosa afirmar a nossa superioridade moral. Porque se a gente quer que a pessoa evolua e o mundo melhore, a gente precisa abrir espaço para mudança. E o que eu vejo nas redes sociais não é isso. Você cometeu um erro e você será apontado para o resto da vida, ainda que você dê demonstrações práticas de que se emendou. Então, há quem se alimente desse apontar de dedos constante e não abre espaço para que as pessoas de fato possam evoluir, o que supostamente era o objetivo primeiro. Eu uma vez vi um vídeo, Karnal, falando sobre como na Grécia eles aplicavam a pena do ostracismo como uma pena super grave, né? Porque era excluído da comunidade. Né? Exatamente. E a cidade era tudo. E o que historicamente na nossa evolução também era tudo, porque sozinho na savana a gente se lascou, a gente precisa do grupo para sobreviver. Por isso que para nós é tão aflitiva essa perspectiva do cancelamento. A gente pode pensar como provocação, entre as provocações possíveis, se foi o algoritmo que conectou gente fanática ou criou. Quer dizer, o que vem primeiro? Sempre houve fanáticos. Os dados que me passaram aqui são interessantes, porque diz que 3 em cada 10 brasileiros são de fato polarizados. 7 estão desiludidos. Por que os 3 mandam na conversa? Fanático é a minoria com microfone ou a apatia da maioria que entrega o palco? Uma provocação. As duas coisas. E agora, uma pergunta que eu já fiz em relação a instituições que eu já pertenci. São os loucos que procuram a instituição ou a instituição os enlouquece? Porque eu já estive em instituições que a frase dominante era: se cobrir, vira um circo, se cercar, vira um hospício. Porque já ouvi muito também. Tanta gente perturbada que você pensa, que é isso, enlouqueceram aqui ou essa instituição é um imã para isso? Né? Eu já fui chamado de para-raio de maluco, porque há uma sedução enorme de malucos pela minha pessoa, assim, a ponto de eu achar que deva ser algo muito de similaridade. Mas será que o algoritmo que aumentou isto? Como aquela velha ideia do Nelson Rodrigues, né? Tinha um idiota na rua, ele era muito burro e tinha muita vergonha de ser idiota, de ser burro. Um dia ele viu que havia um outro idiota na rua e eles se reconheceram, porque os idiotas se reconhecem.
E o idiota abraçou o outro idiota, somos dois. E começaram a contar histórias porque eles nunca tinham encontrado outro idiota. E de repente mais gente foi se aproximando do grupo e eles perceberam que eles eram maioria. E eles nunca mais saíram do poder. Então, é isso. Quer dizer, foi o que o Nelson Rodrigues descreve literariamente o algoritmo, ele une pessoas. Eu tenho uma ideia ridícula sobre vacinas. Ela é de uma imbecilidade brutal. Ela não se sustenta nem com estudante de 7º ano de biologia. Mas eu encontrei outro ridículo que diz a mesma coisa. E já somos 2 ridículos, imbecis, dizendo que vacinas não funcionam e matam e tem microchips chineses. Eu não me aguentei e eu disse a uma amiga culta que falou que as vacinas eram para dominar a mente das pessoas, e eu disse, é a sua chance, porque você não deu certo como brasileira, quem sabe com chip chinês, o maior povo do mundo, é o povo mais, não são mais os mais numerosos, que a Índia superou, mas a China é uma potência, a China está aí na vanguarda, quem sabe com chip chinês na cabeça, você como lusófona possa dar certo, porque com mandarim é um recall. Porque apelar é um recurso, né? Apelar é um recurso. No direito, apelar é mesmo um recurso, apelação é recurso, habeas corpus não. Ô, Karnal, essa questão, né, do custo irrecuperável, que é a tendência de continuar engajado numa atividade mesmo quando a gente percebe que aquilo está errado, então a gente pode conectar com a dissonância cognitiva. Eu acho legal trazer, e o exemplo que todo mundo dá, que é a questão da guerra do Vietnã, né, de continuar escalando o conflito para que a morte dos nossos não tenha sido em vão. Então você já investiu muito naquilo, você não pode voltar para trás agora. E é legal pensar que a gente faz isso no nosso dia a dia. Então você está lendo um livro e você não gosta, mas você vai continuar até o fim porque você precisa continuar até o fim. Isso é ótimo, essa ideia. Você comprou um ingresso para o teatro, chegou no dia você está doente ou está exausto, o dia foi difícil, mas você pensa, pô, já paguei. E parece que a decisão racional é ir no teatro, afinal você pagou caro no ingresso, mas aí você vai ter pagado caro no ingresso e vai ter uma noite desagradável. Não era melhor pagar caro no ingresso e ter uma noite agradável? Então a gente também é uma característica do ser humano. E aí eu queria dizer sobre alguns pontos importantes dos líderes de seita, de como eles manipulam as pessoas para conseguir esse engajamento, né, com a promessa de identidade, de fusão. Primeiro eu vou falar do livro Cultish, da Amanda Montell, que fala sobre a importância da linguagem nessa nova adesão. Então, pelos líderes das seitas. Eu acho isso muito legal porque gosto de trabalhar com linguagem, e temos um dado aqui que cada palavra moral emocional adicional num discurso aumentava a difusão da mensagem em cerca de 20%. E o efeito é maior intragrupo do que entre grupos, pelo reforço da crença que a gente já falou aqui. Mas alguns elementos, vamos lá. Sacrifícios crescentes e graduais. Então, do mesmo jeito que com a desonestidade, o gradual vai diminuindo a percepção do compromisso, na seita também. Então, você não exige tudo de início, você vai exigindo aos pouquinhos as concessões, os primeiros compromissos, e aí eles escalam, e cada novo compromisso aumenta o custo de sair. É importante, se der, que os compromissos sejam públicos. Você pode usar isso para o seu bem. Então, se você quiser, por exemplo, voltar para a academia, é legal você fazer um compromisso público, porque a tendência da gente desistir do compromisso público é menor. Mas então, se você faz com que essas pessoas assumam publicamente o compromisso, funciona mais. Rituais de iniciação custosos. Tem gente que usa isso em venda. Você vai participar de uma prova, ou você precisa mandar seu currículo porque eu vou te avaliar entre muitos, e cria uma dificuldade de acesso para que você valorize mais o ingresso naquela comunidade. Então, atenção. Queima de pontes, podemos pensar também em relacionamentos abusivos, para falar de seitas, é aquele tipo de relacionamento que vai retirando de você todas as outras conexões e, portanto, retira de você o lugar para onde voltar. Então, você faz um compromisso público com uma ideia cada vez mais absurda. Você, se aquilo não dá certo, pensa que voltar atrás vai ser uma vergonha impossível de lidar, e você não tem onde ser acolhido, porque você rompeu todos os vínculos prévios. E, obviamente, identidade fundida ao investimento. Então, você ingressa naquela comunidade e
deixa de se enxergar como eu e passa a se enxergar sempre como o nós. Então a coletividade se impõe ao indivíduo, o que se relaciona com o que a gente falou, né, desses espaços de vinculação e de coesão social. Aí, se o Karnal quiser, ele pode falar de Durkheim, anomia, com coesão social, e a gente vai ficar até amanhã. Mas sem citar as formas elementares da vida religiosa de Durkheim, eu cito, na verdade, um filme maravilhoso chamado A Onda, em que o filme estabelece como essa adesão a um grupo é tranquilizador. É um grande ônus pensar, gente. É sacrificante se incluir. Que decepção quando eu levo para o meu terapeuta, o Fábio, uma discussão que eu tive. E que diz, olha como eu fui atacado, olha que absurdo. E ele mostra como eu fiz parte do processo, como eu colaborei para isso, como eu autorizei o desrespeito, como eu incentivei. Eu saio dali acabado, que eu devia ficar do meu lado, atacar meus inimigos. Mas ele leu Freud, ele leu Winnicott, ele leu os autores que vão dizer que eu faço parte do mundo e que eu adoraria um mundo que eu ficasse do lado do bem. Só que o fanático, ele abre mão dessa dor se entregando a um grupo. Não? Quando você olha de fora, olha aquele líder que está escrito que ele é um picareta, está na testa em neon que ele é um picareta. Ele pede um dinheiro absurdo para uma coisa dele, com o sacrifício dos seus fiéis adeptos partidários, e a pessoa, eu sinto sinceridade. A voz é extraordinário. Eu entendo, apenas lamento. Mas para a gente não parecer muito tirando o nosso esfíncter da reta, você tem algo que você seja fanática? Por mim mesmo. Eu acho que não, sabia? As respostas espontâneas e rápidas são aquelas que mostram... Mas é verdade, eu só falei brincadeira porque, né, a gente precisa dar uma performada. Mas acho que não, eu sou meio fanática por mim mesmo, pela minha própria vida e tal. Eu nunca tive... Eu fui da torcida organizada, né? Frequentei quando era mais jovem. Mas mesmo na torcida organizada, eu podia até performar um certo fanatismo, porque eu estava naquele espaço, mas eu tinha uma visão crítica e distanciada. Tanto que, rapidamente, quando eu entrei na faculdade, pensei que aquilo seria prejudicial para a minha imagem no ambiente que eu começaria a frequentar e para a carreira que eu queria construir, eu me distanciei. Mas vi de perto, foi uma experiência super produtiva para observar esse fenômeno mesmo, de pessoas sem outros espaços de existência, acolhimento e construção de identidade, que encontraram ali uma razão de existir, uma família, um algo maior pelo que viver e estavam dispostas a matar e morrer, o que é, para mim, um absurdo, mas eu acho que foi... Aliás, talvez um dia a gente pudesse conversar sobre isso, assim, sobre como hoje, pela insegurança, por outras questões, a gente vem estreitando o espaço de experiências possíveis dos jovens no amadurecimento, talvez uma educação muito protetora. Eu tive a chance de estar em vários lugares, frequentar várias coisas diferentes, assistir muitos comportamentos. Eu acho que isso foi fundamental para o desenvolvimento da minha personalidade e do meu repertório, inclusive o meu interesse por assuntos diferentes e tal. O que você é fanático? Eu tenho dificuldade em responder a isso, todo fanático teria, né? Porque a crença dele não é fanatismo. Você nunca vai encontrar um fanático, a não ser que ele use metaforicamente. Mas eu acho que a gente é mais cético mesmo. Mas o fanático vai dizer, como brincadeira, eu sou fanático por isto, eu sou fanático por aquilo. Mas é uma brincadeira. O fanático de verdade nunca se diz fanático. Então, quando eu digo que eu acho que eu não tenho fanatismo, eu tenho gostos. Alguns gostos são fortes, mas eu acho que eu não consigo deixar de ter senso crítico. Não consigo deixar de ter afastamento do objeto. Mesmo quando eu era, por exemplo, muito católico, a ponto de ter ido para a Companhia de Jesus, queria dar minha vida pela Companhia de Jesus, mesmo nesses momentos, eu era muito crítico de mim, em primeiro lugar. Eu tenho uma capacidade que eu acho positiva. Eu consigo com facilidade rir de mim mesmo. Eu consigo me achar ridículo com facilidade. E às vezes, nos momentos de maior crise da minha existência, literalmente chorando em posição fetal, de repente eu me olho de cima chorando em posição fetal. E eu disse, puta que pariu. Que coisa ridícula.
Você sabe que eu tenho facilidade? Então, isso me ajuda, inclusive, a não ficar depressivo, porque eu acho que tem que manter aquela dor por muito tempo. É tudo ridículo, né? É. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não acho que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de mudar de ideia. Isso também não... Porque eu acho que talvez pelo fanatismo por mim mesma. Eu me acho uma pessoa ótima, eu não acho que é uma ideia. Eu mudei de ideia. Tá. Isso é tão pouco perto do todo que não me incomoda. Eu não consigo identificar uma ideia política, religiosa, intelectual. Eu gosto muito de Shakespeare. Eu amo doce de leite. Qualquer doce que vá doce de leite. Banoffee tem banana, mas eu como pelo doce de leite. Eu adoro creme brulee que tem doce de leite. Eu adoro isso. 1000 folhas de doce de leite. Então, eu gosto, o Nelson identificou aqui no vício. Sim, eu tenho um paladar muito infantil para doce, né? Consigo gostar. Gosto de autores, assim, amo alguns autores profundamente. Tenho raiva de outros autores. Tenho uma profunda raiva de outros autores, mas que eu não posso ler, não posso me aproximar daquilo, né? E, no fundo, eu tenho muito cansaço com discussões de lacração. Eu tenho muito cansaço. Quando a pessoa está assim gesticulando, vai me dando um tédio tão profundo que assim, eu estou perdendo meu tempo, não vai dar em nada. Não adianta dizer para o Bolt, vira um gato. Bolt, vira um gato. Vai, pensa, firme, Bolt, vira um gato. Acho que é mais fácil ele virar um gato do que algumas pessoas. Então eu olho para o Bolt, ele sempre será o Bolt. Então quando eu olho para alguém espumando de raiva, gritando, eu já tive isso em discussões públicas, gente. Eu discutia sobre um atrito no Oriente Médio, que não vem ao caso identificar os lados envolvidos. Pesquisa no Google. E eu estava falando de violências e uma senhora, que eu não vou identificar a qual grupo étnico pertencia ou religioso, ela me disse, mas do nosso lado nunca teve assassinatos, só teve guerra. Aí eu comecei a dar uma lista dos 10 últimos assassinatos levado adiante por pessoas da identidade religiosa e política dela. E ela disse, mas isso foi uma exceção. Aí quando ela estava na 6ª exceção, o grupo começou a fazer... E assim, eu nunca tinha encontrado alguém que eu estava mostrando, isso é um copo. E a pessoa, não, é uma bola de futebol. E aí eu desisti. Eu tinha preparado muitos exemplos, são fáceis. Eu desisti, porque essa pessoa não está discutindo. Ela não está discutindo. E para que eu vou continuar? Para que eu vou continuar? Quando eu cheguei na CNN, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui para fazer um debate político. E aí eu lembro de um dos primeiros dias nos bastidores, conversando com as pessoas que estariam comigo ali, e o pessoal falava assim, porque eu lembro onde eu estava quando o Lula foi eleito, e o que eu senti, o que eu vi depois, e o que eu fui fazer em seguida. E eu pensava, gente... Eu lembro onde eu estava no 11 de setembro de 2001. Eu não lembro nada, eu não estava, mas assim, para mim já não sei qual é a eleição, então eu já não sei onde eu estava. Tudo bem, assim, e aí eu lembro de ir para casa e pensar, porque, né, uma efusividade, assim, eu falei, gente, vai ser ruim para mim isso, esse meu distanciamento, essa minha frieza. Eu achei que ia ser um dificultador. E depois eu percebi que era, na verdade, a minha maior vantagem. Mas num primeiro momento, aquilo até me espantou, porque eu pensava, como que é possível eu ser tão diferente dessa pessoa? E até hoje eu vejo uns comentários nas redes assim, porque ela defende fanaticamente... Não, eu tenho defesas entusiasmadas de pautas sobre assuntos, então eu vou, de maneira entusiasmada, me posicionar contra a misoginia e o machismo, contra o racismo. Até uma paixão, assim, o debate contra o racismo até uma paixão, mas... Por pessoas? Pessoas, não. Sabe? Nossa, então, nunca. E foi um contato mais próximo com o fanatismo. E às vezes você sabia que alguns seguidores e não seguidores até me acusam de uma frieza excessiva nas redes sociais, por esse distanciamento desapaixonado das coisas. Acho que eu sou mesmo uma pessoa mais pragmática, não que eu não seja emocional, o Karnal sabe,
Mas eu tento deliberadamente baixar meu... Gabriela, eu tenho a mesma sensação de um conto que eu adoro, já citei numa noite do Clube do Livro, que é Um Artista da Fome, do Kafka. É um cara que se exibe fazendo jejuns. E ele faz jejuns por muito tempo e todo mundo vai vê-lo fazendo jejuns. E no final do conto maravilhoso do Kafka, um dos meus preferidos, junto com Uma Colônia Penal, no final do conto ele diz assim: eu preciso dizer, não é que eu faça jejum, eu nunca encontrei uma comida que me agradasse. Então, eu nunca encontrei uma causa. Eu acredito na igualdade de gêneros, eu acredito na luta contra o racismo, eu acredito nessas coisas. Mas assim, de perder e suar e gritar e me exasperar. A mulher que discutiu comigo na palestra, dizendo que o lado dela não tinha violência, ela estava quente. Ela se aqueceu. Eu sentia o calor dela porque eu estava por perto, porque ela tinha, e eu dava dados, eu não achava, sou desgraçada, eu dizia, este momento, alguém do seu grupo pegou uma arma e massacrou dentro de tal lugar. Eu falei, mas isso foi uma exceção, o seguinte foi uma exceção. E ela ia se aquecendo. Eu acho que como artista da fome, eu nunca encontrei uma causa que não tivesse defeitos. Eu nunca encontrei um lado político impoluto. Eu nunca encontrei um lado político isento de problemas. E por isto, nenhum autor, como eu tenho colegas que têm autores de eleição, nenhum autor, nenhum teórico me apaixonou dessa forma. É porque é o artista da fome mesmo. E eu vou aproveitar que eu tô no assunto comunicação, né, para dizer o seguinte: é claro que nós somos afetados pelas coisas, mas já que a gente está falando sobre maturidade, a gente precisa entender que somos afetados e a gente precisa aprender a controlar. Então eu digo, quando eu entro em contato com um argumento que me incomoda ou com uma situação criminosa que eu acho inadmissível, a minha tendência é me exasperar. E eu preciso ter condições de, num debate, baixar o calor da situação e me comportar da maneira que eu desejo deliberadamente. Então, não ser dominado pela emoção. Porque se a gente for pensar nos elementos do discurso, né, no ethos e no pathos, às vezes a emoção no debate, ela é proveitosa, ela é produtiva. Mas eu preciso saber como dosar e ter capacidade de me movimentar entre um e outro, deliberadamente. E não porque fui dominado pelo meu sentimento. Eu acho que me ocorreu uma ideia absolutamente minha, que é menos emoção e mais razão. Vou te processar por plágio. Porque eu fui a primeira pessoa a falar no planeta a falar menos emoção e mais razão. Que loucura pedir racionalidade no debate. O iluminismo não conseguiu formular algo tão original. E assim nós terminamos mais um Platitudes. Vingativo, com Leandro Carnal e Gabriela Prioli. Eu acho admirável não discutir. Uma vez eu discuti com um colega de trabalho que o Sol era uma estrela. Mas só uma dúvida. O que seria o Sol se não fosse uma estrela? Ele falava que era o astro-rei. Tempo rei, tempo rei. Nossa, isso aqui vai onde? Que tal? Eu não levo mais mala de bordo. Por quê? Levo uma mochilinha. Ah, não, ainda mais com a Ava. Eu estava falando com um italiano que mora muito tempo no Brasil. E ele falando que o Brasil estava muito fascista. Isso não tem na Itália. A Itália nunca teve fascismo. Oi? A gente tá falando da mesma Itália? Se só pra eu... Você tem uma amiga que chama Itália... Vai, você. Fanatismo. Girando a roleta, vai. Girando a roleta. Você. Você assistiu todos os jogos da Copa? Todos? É? Eu tenho mais o que fazer, né? Me respeita. Mas eu assisti todos os jogos do Brasil. Ah, tá. Então eu tenho ainda mais ocupação porque eu não assisti qualquer jogo. Então eu sou ainda mais ocupado. Você é chato, hein? Chato é piolho pro piano. Por que você acha que o time do Brasil é tão ruim? Você tem uma avaliação, não? Eu tenho a minha. Eu acho que nós temos talentos individuais, mas temos cartolas complicados. Eu acho que nós temos talentos individuais, mas temos dificuldade de jogar em grupo. E somos vaidosos, os jogadores. Então, o que eu acho que faltou não foi nem qualidade, foi raça. Golda Meir reclamava que não dava para governar um país que havia, na época, 4 milhões de primeiros ministros. Tá vendo? Isso. A gente também. População de Israel em 1973.
4 milhões de primeiros ministros. 2 frases de rede social. Tudo é fácil quando não é a gente que tá fazendo. Aí tem o se fosse eu, faria muito melhor. Que vai lá e faz. E a outra é, mas também se eu editasse as minhas fotos, eu ia ficar bonita assim. Edita. Mas também se eu tomasse Monjaro, toma. Mas também se eu acordasse às 4 da manhã, Paraguai jogando. Nossa Senhora, Então, Paraguai uma pergunta, é animal. por que o técnico é sempre errado nas suas escolhas? Ele é a pessoa que a gente pode apontar, Carnal. Tá. Então tá, tudo bem. Porque nós somos fanáticos por nós mesmos. Tudo bem. Porque quando eu vejo as pessoas na rua e bate-bolas nas televisões e programas de esportes, todo mundo tem a solução para a seleção ideal. Só uma pessoa parece não ter. Mas não é assim em tudo? Tudo é fácil quando não é a gente que está fazendo. Um marinheiro da Grécia Clássica ficava no navio inteiro dizendo que quando foi à ilha de Rhodes, subiu no Colosso e se atirou no mar. E o navio foi para todo o Mediterrâneo e dizia, não, eu subi na estátua mais alta do mundo e me atirei no mar. E chegaram a Rhodes. E aí os amigos dizem, ik Rhodes, ik salta. Chegou Rhodes, agora salta. Agora demonstra que você é capaz de fazer isso, né? Este ik Rhodes, Max era muito erudito. Aqui está Rhodes, ik salta, ou seja, salta neste momento aqui. Você que tinha dúvida se o Karnal era comunista? O Karnal leu até Marx. E falou que ele era muito culto. É muito culto. Marx morreu estudando assírio. Olha só. Assírio para estudar a origem da propriedade privada na Mesopotâmia. A gente precisou chegar em 2026 para descobrir que o Karnal sempre foi uma esquerdalha. Tudo indica que você é um... Sem sombra de dúvida, eu estou sempre me manifestando de acordo com o marxismo clássico.